Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos então à nossa aula do Método Posiciona sobre como responder objeções. O que são objeções? Objeções é tudo aquilo que o nosso cliente dá como desculpa ou algum detalhezinho que faz com que ele diga não, que ele não compre o que a gente está querendo vender para ele. Então tá, a gente vai conhecer hoje 25 objeções e o que a gente pode fazer para cada uma delas, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é que a gente não deve ter vergonha de perguntar. Quando alguém nos diz que não, um dos principais motivos pode ser a falta de envolvimento dessa pessoa com aquilo que a gente está oferecendo. A compra, ela é emocional. Quando isso acontece, a gente tem que fazer perguntas para entender o que o cliente pensa e ter cartas na manga para superar essas objeções, para que o prospecto se abra à venda. Então, quando o cliente de vocês tem dúvida e diz que não, a resposta é a gente fazer perguntas. Não tenha medo de perguntar. Eu sempre falo que quem pergunta comanda a conversa. Então, não adianta só o cliente perguntar qual o valor e a gente dizer o valor daquilo e a gente não perguntar qual é a ocasião, o que ele está pensando, o que ele tem em mente. Quando a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a se envolver emocionalmente com o nosso cliente. E isso que faz a diferença na hora da venda. Segunda coisa, meu público acha caro o que eu vendo. O que acontece quando o nosso cliente diz que está caro? A gente precisa enfrentar essa objeção por motivos financeiros, conduzindo o cliente a pensar sobre a proposta de valor que essa oferta vai trazer em relação ao dinheiro investido. Então, sempre que o nosso público falar que está caro, a gente precisa não justificar dizendo somente da qualidade, porque qualidade é uma coisa que, para mim, qualidade é uma coisa, para você é outra, para o nosso cliente é outra. Só falar da qualidade não adianta. A gente precisa mostrar para ele qual é a nossa proposta de valor que essa oferta vai trazer em relação ao dinheiro investido, ou seja, o que ele vai ganhar comprando de nós o nosso produto ou serviço, tá bom? A número 3, é muito difícil pôr em prática ou usar esse produto. Quando o nosso cliente fala isso, a gente precisa abusar do poder de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do cliente, porque para ele, realmente, ele pensa que é muito difícil colocar em prática ou usar o produto de vocês. Então, a resposta aqui para essa objeção é mostrar casos reais de quem já se beneficiou com o que você vende. Não precisa só mostrar no sentido pegar alguma foto ou alguma coisa e mostrar. Você pode contar alguma história de algum cliente que deu certo e que gostou para fazer com que esse cliente se sinta mais tranquilo. Aproveite o gancho, então, e conte sobre outro cliente que se beneficiou dessa oferta, inclusive na área que o cliente apresentou a objeção. Isso é muito importante. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, o cliente pode ser perguntado porque ele ou ela não está interessado nos mesmos benefícios. Isso levará o cliente a pensar e você acabou de superar uma grande objeção para uma venda. Então, se às vezes ele acha, né, que ele não vai conseguir ou ele não vai aproveitar aquele produto ou serviço que ele está contratando, quando você dá um exemplo de alguém que conseguiu, ele pensa isso na mente dele. Ele diz: bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, isso é muito importante, a gente quebrar as objeções mostrando esses exemplos de outras pessoas que conseguiram. Outra objeção é quando você acha que o seu concorrente canibaliza o mercado. O que é importante fazer nessa objeção? Não desqualificar um produto concorrente para mostrar o valor do seu. Quando o seu cliente chega e diz: mas o seu concorrente cobra muito mais barato, o teu produto está muito caro. Primeira coisa, não desqualificar um produto concorrente para mostrar o valor do seu. Muita gente, nesse caso, a primeira coisa que faz é dizer: mas ele usa um produto de qualidade horrível, ele não paga impostos, ele não paga os funcionários, por isso que ele consegue fazer esse preço. Não, a gente precisa reconhecer o valor do outro e em seguida mostrar o teu diferencial
oferecido pelo seu próprio produto. É assim que você consolida a sua posição e fideliza a sua clientela. Ninguém consolida a sua posição e fideliza a sua clientela só falando mal dos outros. A gente precisa falar do nosso diferencial, do que a gente pode oferecer de legal, de diferente para o nosso cliente, tá? Então, essa é a resposta para quando o concorrente de vocês canibaliza o mercado e o cliente chega dizendo isso para vocês como objeção. Prova social é um gatilho mental poderoso, é o número 6. Desperte o interesse do cliente contando um relato curioso sobre como outro cliente se beneficiou usando seu produto ou serviço. É mais ou menos o que a gente falou ali anteriormente, mas é para lembrar vocês que sempre que a gente mostra uma prova social, as pessoas têm mais segurança e tranquilidade para tomar uma decisão. Então, sempre que vocês contarem um exemplo real de quem comprou ou mostrarem isso para o seu cliente, a objeção ela é quebrada de uma forma mais rápida. Outra coisa que os nossos clientes às vezes falam é: não posso fazer esse investimento agora. O cliente, ele, na hora, ele tem essa objeção de dizer que agora ele não pode gastar, agora ele não pode investir. Mas, se você mostrar para ele como o uso do seu produto ou serviço vai fazer ele economizar dinheiro a médio e longo prazo, e lembrar de evidenciar o valor e não o preço, isso é muito interessante, porque se vocês conseguem entender as necessidades dele e oferecer as informações e os recursos que possam ensinar eles a aproveitarem o produto da melhor forma possível, ele vai entender que ele precisa fazer esse investimento agora. Mas é importante que tu mostre para ele que ele vai acabar perdendo o dinheiro se ele não fizer esse investimento agora, né? E aí cada um de vocês sabe o produto ou serviço que vende e sabe qual é o benefício, né, da pessoa contratar agora. Aqui eu tenho um exemplo para dar. Eu tenho uma aluna que ela faz testes da parte de comportamento humano para saber qual pessoa precisa ficar em cada setor da empresa. E aqui ela escuta muito essa frase, que eu não posso investir agora. Só que imagina se agora, nessa objeção, ela responde esse cliente dizendo para ele o quanto ele vai economizar se ele colocar uma pessoa certa no setor certo. Porque o quanto a empresa gasta quando coloca uma pessoa errada na função errada, ela gasta muito mais. Então, aqui a gente quebra essa objeção mostrando para o nosso cliente o quanto ele precisa fazer isso agora. Não tente empurrar mais que o cliente precisa. Essa objeção é uma objeção muito importante. Se o cliente precisa de mais espaço, mais tempo, melhores métodos ou apenas o básico? E o que é o básico que o cliente precisa, né? Aqui tem essa ilustração que mostra bem aqui a gente tentando empurrar alguma coisa muito maior do que o nosso cliente precisa. E isso não é legal, porque a gente consegue quebrar muitas objeções quando a gente é honesto com o nosso cliente. Então, se ele precisa do básico, venda o básico. Se ele precisa de mais, venda mais. Mas seja honesto com o seu cliente para poder quebrar as objeções com mais segurança diante do seu cliente. A 9, tenha certeza que o seu cliente conhece a fundo sua oferta. Às vezes a gente acha que o nosso cliente sabe sobre a nossa oferta e ele está às vezes barganhando porque ele está nos comparando com uma outra oferta do mercado que não é a nossa. A gente brinca que às vezes os clientes comparam abacaxi com laranja ou abacaxi com outra fruta, né, que não seja igual. E aí o cliente diz: ah, mas lá é tanto, né? Lá funciona dessa forma. Não, ele não está comparando a mesma fruta, ele não está comparando a mesma oferta. Então, primeiro tenha certeza que seu cliente conhece a sua oferta. E como é que você vai saber isso? Fazendo uma apresentação contagiante de todos os recursos e benefícios que vão facilitar a vida do dia a dia do seu cliente. Não fique focado no seu produto ou serviço, mas foque nas facilidades, nos benefícios que esse produto vai fazer na vida dele no dia a dia. Isso é muito importante. Essa ilustração aqui é para dizer sobre o nosso recurso de menos é mais. A gente também precisa eliminar os excessos de informações que podem deixar o nosso cliente em dúvida. Limite a decisão para 2 ou 3 opções e concentre-se no melhor ponto de venda de cada uma delas. Capriche em iscas digitais para cumprir essa missão na internet.
O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes a gente coloca 5, 6, 7, 8 opções para o nosso cliente definir. O que acontece é que o nosso cérebro é preguiçoso. Se a gente olha várias opções, a gente já pensa assim, depois eu decido, porque já se tornou um gasto de energia muito grande para decidir entre 6 ou 7 opções. Mas se a gente dá 2 ou 3 opções para o nosso cliente, as coisas ficam mais fáceis, né? Então a gente também pode fazer isso através de iscas digitais para cumprir essa missão quando a gente estiver falando do digital. O que é uma isca digital? É algo que a gente oferece para o nosso cliente ajudar o cliente na decisão. Então, pode ser um e-book, pode ser um infográfico, alguma coisa que ajude ele também a definir a situação dele. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês é: por que você é melhor que a concorrência? Isso também é uma objeção que os nossos clientes pensam. Às vezes eles não falam, mas eles pensam: por que eu devo te contratar ou comprar o teu produto e não comprar de outro lugar? Então, o cliente precisa sair da tua loja ou da tua empresa com tudo bem claro, os fatos e os números específicos com os quais ele possa te comparar com os concorrentes. Então, números e transparência trazem confiança nos clientes. Então, ele precisa saber especificamente por que ele deve comprar de você e não do outro concorrente. Uma coisa legal também, um gatilho muito legal aqui é falar sobre: olha o que você está perdendo. Você precisa provar que ter o seu produto ou serviço vai oferecer ao seu cliente uma maior vantagem e um potencial de transformação. Ele tem que entender que se ele não tiver o seu produto ou serviço, vai ser como uma burrice, vai ser como algo: nossa, não acredito que tu perdeu isso, não acredito que tu não comprou isso. Então, você precisa deixar que seu cliente saiba que seu produto ou serviço vai fazer por ele e o quanto ele vai perder por não ter isso ainda hoje. Então, ele tem que perder alguma coisa se ele não tiver isso ainda hoje. E o que o seu cliente perde se ele não comprar o seu produto ou serviço hoje? Existe algo que ele perca realmente? Então, pensa nisso, porque o seu produto ou serviço tem que fazer diferença na vida das pessoas para que elas possam entender o que elas estão perdendo se elas não comprarem seu produto ou seu serviço. Quais são as dúvidas que você deseja esclarecer? Isso é muito importante, conduzir a conversa com uma pergunta complementar como: em qual parte você deseja que eu seja mais claro? No que especificamente eu posso te ajudar? Quando você faz isso, o engajamento na conversa é um grande trunfo para baixar a guarda e considerar a compra, porque às vezes as pessoas têm dúvida, mas elas não querem perguntar. Então, se você conseguir deixar isso mais específico com o seu cliente, vai quebrar as objeções de uma maneira muito mais fácil. Outra coisa, a compreensão é o primeiro passo para superar as objeções. Quando um cliente te diz o motivo de não comprar, pause e reflita por alguns segundos sobre o que ele acabou de dizer. Não fique achando, né? Aqui a gente coloca: acabe com os achismos e vá a fundo no que impediu a sua compra para superar mais essa objeção. Então, não fique julgando. Um dos piores erros de venda é julgar o cliente, achar que ele não tem dinheiro, achar que ele não vai poder pagar, achar que ele não quer, que ele não está muito afim, porque às vezes o que a gente está vendo não condiz com a realidade. Às vezes ele está simplesmente passando por algum problema pessoal e a gente já está julgando. Então, o cliente que precisa dizer o motivo de não comprar e não você ficar achando, tá? Isso é muito importante. Então, a compreensão é um passo bem importante para superar essas objeções. Tô só dando uma olhadinha. Quem já passou aí por essa objeção, né? Os clientes geralmente dizem que vão pensar sobre uma oferta. No entanto, isso pode ser uma simples desculpa para terminar a apresentação de uma venda. Por isso, o uso do CRM para captar informações sobre o cliente pode ser um grande trunfo para retomar essa conversa do ponto em que parou. Por que eu falo aqui do CRM, né? O CRM são alguns tipos de sistemas que a gente usa para ter informações sobre os nossos clientes, né? No CRM, a gente tem algumas informações como gostos dos nossos clientes. E aí a gente pode retomar essa conversa do ponto em que elas pararam. E lá no CRM, a gente tem também todo o histórico do nosso cliente. O que eles compraram, o que não compraram.
né? A questão das últimas vezes que ele entrou em contato com a empresa. A gente tem ali um histórico também, até do financeiro, né? Das compras que o cliente fez. Então, é muito importante isso, que a gente consiga entender e retomar algumas vendas. Hoje em dia a gente tem isso muito pelo WhatsApp, mas muitos de vocês não têm isso numa planilha, em algum lugar. Quem não tem ainda um sistema de relacionamento com o cliente, pode ter isso numa simples planilha. Então, pode escrever lá na planilha o nome do cliente, a data que entrou em contato, o que, que ele queria comprar, por que, que ele não comprou. E de tempos em tempos, pode retomar o contato com esses clientes aqui para fazer uma oferta. Então, isso é muito importante, né? A gente não pode deixar que isso acabe com a venda, o tô só dando uma olhadinha. A gente pode deixar isso mais claro com os nossos clientes também. Depois a gente tem, então, uma outra objeção que é: já neguei uma proposta anterior, o que ganho em aceitar agora? Isso é quando os clientes já estão em processo de compra e eles já negaram alguma proposta anterior. Eles já foram em alguma loja e falaram que não, já foram em alguma empresa e falaram que não. Então, é muito possível que esse cliente já tenha recebido a sua oferta em outro momento e achou que não era bom o suficiente. Como resposta para essa objeção, você e sua equipe devem descobrir quando a oferta foi usada, as questões que o cliente enfrentou e oferecer uma recompensa, como um brinde, por exemplo. Então, ele precisa entender que ele está ganhando. Os nossos clientes, eles têm que entender que eles estão ganhando alguma coisa. Então, quando a gente consegue mostrar, ser claro com eles e dizer o que eles estão ganhando, é muito mais fácil quebrar essa objeção. As pessoas sempre gostam de achar que estão tendo algum tipo de vantagem, né? E depois a gente entra nessa objeção: por que eu devo comprar de você? Ou por que eu deveria comprar de você? Uma das objeções mais difíceis é essa, quando o cliente te diz que a tua empresa é muito pequena ou que eles nunca ouviram falar. Ai, nunca ouvi falar de você. Pode ser que eles acreditem que você não tenha capacidade de fornecer um bom serviço ou produto. Nessa hora, vale ter um case de sucesso na ponta da língua ou uma degustação de seu produto ou serviço para ele saber. Então, também aqui a prova social ajuda através de um case de sucesso, mostrando alguém que já fez, ou uma degustação do seu produto ou serviço, né? Existem produtos e serviços que a gente não consegue fornecer uma degustação, mas a gente tem que pensar, parar para pensar na nossa área, o que a gente pode fazer para que o cliente sinta mais confiança, experimente e não se arrependa da decisão de compra. Procurando cabelo em ovo, né? Tem até a fotinho aqui de um fio de cabelo em ovo. Clientes tendem a se ater aos detalhes para usá-lo como objeções. Por isso, a gente tem que trazer ao foco deles a visão geral do negócio e superar mais essa objeção. Diga a eles para olhar o plano geral do produto ou serviço e descreva como a sua oferta os ajudaria. Então, tire o olhar dele do detalhe e mostre como a sua oferta o ajudaria na sua vida. 19. Coma pelas beiradas. Aprendemos com nossos avós que mingau quente deve ser comido pelas beiradas, para não queimar a boca. Dessa forma, em vez de abordar diretamente a objeção, um método eficaz para superar as objeções seria fazer perguntas de baixa intensidade. Então, vai aos pouquinhos, sentindo, perguntando, não direto ao ponto, porque às vezes direto ao ponto a pessoa pode se assustar e aí sim não comprar. Então, vá pelas beiradinhas, perguntando, fazendo perguntinhas, deixando a pessoa se abrir para depois conseguir vender e quebrar todas as objeções. Tenha a resposta na ponta da língua. Número 20. Elabore uma planilha com as objeções mais usadas pelos seus clientes e crie e-mails para responder cada uma delas. Dessa forma, você poderá reconhecer com mais facilidade as oportunidades para superar as objeções, discutindo os benefícios da sua oferta com os clientes. Essa aqui é a tarefa de vocês da nossa aula de hoje. É escrever uma planilha com o que o seu cliente mais fala sobre o seu produto ou serviço. O que ele mais diz? Será que ele diz que está muito caro? Será que ele diz que sua empresa é muito nova e ele ainda não pode confiar? Será que ele diz que o seu prazo está muito longo? Eu quero que vocês escrevam, então, quais são as objeções que vocês mais escutam numa planilha e as respostas que vocês vão dar a partir de hoje. Mas espera aí que tem mais. Temos mais 5 aqui que a gente vai trabalhar.
Tem essa aqui muito legal que eles falam: à vista tem desconto? Clientes possuem o hábito de usar o preço como motivo para invalidar a oferta. Em casos como esse, justifique o valor cobrado, como, por exemplo, mencione a maior variedade de recursos ou maior durabilidade como razões para o preço. Capriche na entrega de valor para que o preço não seja o motivo da compra ou da desistência dela. Custo da oportunidade é o número 22. Mostre aos clientes que a razão pela qual eles estão rejeitando a oferta se tornará um problema gigante se eles não efetivarem essa compra. Os riscos e os custos serão maiores. Então, é aquilo que a gente falou antes também, mas em outras palavras, mostre os riscos e os custos de não aproveitar essa oportunidade. Ele precisa entender que é uma oportunidade o que ele está passando ali no momento. 23. Toda negativa é uma oportunidade. Uma objeção levantada pelo cliente pode ser resolvida por outra oferta sua. O que mais você pode oferecer? Fique atento às reclamações e tente mostrar que os seus negócios são ideais para atendê-lo. Então, a gente não pode se fechar achando que sempre que o cliente pergunta ou diz que não vai querer, que é ruim. Não é. A negativa também é boa. A negativa também é uma oportunidade para a gente aprender e para a gente vencer, para poder aplicar isso em outros casos também. Então, isso é muito importante. Número 24, storytelling. Storytelling nada mais é que a arte de contar histórias. Então, uma boa maneira de lidar com as objeções de vendas é um método de contar histórias. A gente precisa criar um contexto envolvente e ajudar o nosso cliente a entender que a objeção dele está impedindo ele de aproveitar os benefícios oferecidos pelo nosso produto ou serviço. Então, sempre que possível, conte uma história. E a última, número 25, e se eu me arrepender da compra, né? Os consumidores têm medo de se arrepender após o investimento na aquisição de alguma coisa. Nesse caso, a compra acaba por não acontecer. Como superar essa objeção? Com a possibilidade de devolução, uma garantia, né? Se existe uma garantia de devolução, o consumidor pode adquirir o produto e testá-lo. Caso fique desagradado, pode reaver o seu dinheiro. Claro que tem casos aqui que a gente não consegue fazer isso, tá? Não consegue ter essa garantia. Mas pensem se no negócio de vocês conseguem fazer essa garantia e vai ser muito legal que vocês consigam. Então, retomando aqui, a nossa tarefa é olhar aqui o número 20 e fazer então essa planilha com as objeções mais usadas pelos seus clientes e depois eu quero que vocês compartilhem comigo lá na plataforma, me dizendo quais são as objeções mais comuns de cada área de vocês, tá bom? Vejo vocês então na próxima aula. Um beijão!